1 Reis 18, verso 16 em diante, diz: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Até aqui, você pode se assentar. Meus irmãos, algumas lições preciosas nessa batalha, aqui no Monte Carmelo. Lições preciosas para nós aplicarmos na nossa vida e alinharmos a nossa direção com a vontade de Deus. É interessante que, quando chega esse tempo de virada, começamos a estabelecer alvos objetivos, procuramos ampliar o conhecimento, visando algo para as nossas vidas que é ser bem-sucedido no novo ano. E deixa eu perguntar para você: você deseja um 2026 de sucesso? Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos também entender que, assim como todas as coisas foram distorcidas, a definição, a concepção de sucesso também não é diferente. Sucesso para o mundo não é a mesma coisa que sucesso para o povo de Deus. Sucesso para o mundo, lamentavelmente, hoje, na verdade, já há milhares de anos talvez, se define em poder, riqueza, prazeres, fama e assim por diante. Porém, como nós também conseguimos enxergar, a alma permanece vazia porque nada disso traz resposta que a humanidade precisa. O coração continua vazio, por mais que tenha dinheiro no bolso, muitos seguidores nas redes sociais, algum status ou parede cheia de diploma. Se não tiver o coração alinhado com o coração de Deus, você não tem o verdadeiro sucesso. Então, olhando para essa história e olhando para o que a palavra de Deus nos ensina, que possamos sim viver um 2026 de sucesso, mas não esqueça, um sucesso definido pelos princípios, os valores e os ensinos da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? Deixa eu trazer você aqui para dentro desse texto, para que você possa entender bem o que está acontecendo. Provavelmente você já viu o filme, já leu essa história, já compreendeu alguma coisa sobre essa batalha no Monte Carmelo, mas eu preciso esclarecer algumas coisas para você. Primeiro lugar, nós estamos aqui diante de um cenário onde Israel, o povo de Deus, e quando eu falo Israel, eu lembro você que nesse período já havia acontecido a divisão dos reinos. Tem reino do sul, Judá, e tem reino do norte, Israel. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, capital Samaria. No reino do norte, eles estão vivendo um dos piores momentos da história do povo de Deus. Por quê? Subiu ao trono um homem chamado Acabe, que já não era
de uma boa linhagem, uma boa descendência, já flertava com o pecado e com o mal, se tornou rei. E se não bastasse, ele vai casar com uma das piores figuras de toda a Bíblia Sagrada, que é a tal da Jezabel. Uma mulher idólatra, que quando casa com Acabe, torna a situação ainda pior. Se você observar nos relatos bíblicos, ali em 1 Reis 16, se você voltar 2 capítulos, 1 Reis 16, verso 30 em diante, vai dizer assim: Acabe, filho de Onrê, fez o que o Senhor reprova. Olha só, mais do que qualquer outro antes dele. E não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Essa é a realidade e o cenário de Israel. O momento ápice de corrupção até aquele momento, Acabe, usando os recursos do povo, construiu um templo para Baal, e quando eu falo Baal, nós precisamos entender que, por mais que se remete sim a uma divindade pagã, mas a gente vê também um coletivo chamado de Balaíns, existia vários Baals. Ou seja, Baal, que é uma palavra em hebraico que significa senhor e mestre, nós vamos ver que existia muitas divindades pagãs com esse título. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns, tem Baal Haddad, tem Baal Peor, tem Baal Zebub, e todos eles associados geralmente, olha que interessante, todos os Baals associados a favores de chuva e agricultura. Então, numa terra seca e árida como aquela região, o povo de Israel começa também a flertar com deuses pagãos, porque os pagãos diziam, não, se você prestar adoração a Baal, aos Balaíns, ou a esposa de Baal, a Será, vocês vão receber chuva do céu, e vocês vão receber um resultado muito positivo na agricultura. Esse era o cenário. Se não bastasse uma adoração a outro Deus dentro de Israel, Jezabel começa a caçar, literalmente caçar para matar os profetas de Deus. Um extermínio aos profetas de Deus. Tanto que tem um homem dentro do palácio chamado Obadias, ele é funcionário do rei, ele precisa se posicionar de uma maneira camuflada, ele começa a esconder os profetas de Deus. Esconde um numa caverna, esconde outro na outra, esconde um numa caverna, esconde outro na outra. Quando esse homem viu Obadias, ele já tinha 50 profetas na caverna A e 50 profetas na caverna B. Mais de 100 homens ele tinha salvado e, se não bastasse, ele ainda tirava dinheiro e recursos para alimentar esses 100 profetas, porque se Jezabel encontrasse, ela ia matar. Triste cenário. E nesse interim, vai surgir esse homem que nós o admiramos tanto, o famoso profeta Elias. Interessante que Elias ele não tem uma linhagem de relevância. Ele vem de uma cidade chamada Tisbe, que era uma cidade insignificante. Agora, quando ele aparece, ele já vem de dedo em Acabe, dizendo que não haverá chuva do céu enquanto ele não clamar ao verdadeiro Deus. Agora, você imagina isso? Em Samaria, tem um templo a Baal, o Deus da chuva, e de repente, vem um tal de um profeta Elias, dizendo que o verdadeiro Deus dele vai cerrar os céus e não vai chover uma gota de água. É bem provável Acabe zombou daquele primeiro encontro, Acabe não acreditou naquelas palavras, até porque ele tinha só ali no seu palácio mais de 450 profetas de Baal, o Deus da chuva, então para ele estava resolvido. Mas vai passar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, o sexto mês, e nenhuma gota de chuva cai na terra. Em Israel chove pouco, geralmente
14, 15, 16 dias por ano. Mas tem 2 temporadas de chuva muito forte, as famosas chuvas Serô de Temporã. Passa 1 ano e nenhuma gota cai. Passa 2 anos e nenhuma gota cai. 3 anos e nem uma gota cai. Pastor Lediel, e aonde estava Elias nesse período? Deus falou para ele: Elias, você vai se esconder perto do ribeiro Querite. Eu vou ordenar os corvos para mandar pão e carne para você. Agora você imagine isso, né? O fast food da época era isso, né? O Elias lá bebia água do rio e de vez em quando vinha a encomenda dele, né? Os motoboy voador da época, né? Os corvos trazendo pão e trazendo carninha ali para Elias. Quando secou o ribeiro, Deus dá um comando muito estranho, muito estranho. O comando de Deus para Elias é: você vai lá para a terra da Jezabel, e você vai lá procurar uma viúva, Sarepta, e lá ela vai te sustentar. Uma viúva era uma pessoa que não tinha recurso nenhum, mas é os mistérios de Deus para mostrar que Ele cuida dos seus, Ele provê sobre a vida dos seus, e independente da crise, quem está conectado com os céus não precisa temer. Você entende essa palavra? Passado 3 anos, Elias se revela no meio do caminho para Obadias, aquele homem de Deus que salvava profetas dentro do palácio. Elias diz: pode avisar Acabe que eu vou me revelar. Obadias diz: não faz isso comigo. Porque se eu falar que você está aqui, e quando Acabe mandar os exércitos deles para cá, você não tiver, é a minha cabeça que vai rolar. Porque, olha só, Obadias vai dizer: Elias, Acabe mandou pessoas atrás de você, em todo Israel e em todas as nações ao redor de Israel. Ele forçou todos os governos a fazerem uma aliança com ele, caso te encontrasse, era para notificar ele. Elias olha para Obadias e diz: pode avisar que hoje eu vou me revelar a Acabe. E então acontece esse encontro e essa proposta. Acabe chega querendo humilhar Elias: você que é o perturbador de Israel. E Elias diz: não. Perturbador é você e a sua casa, que trazem todas coisas ruins para dentro de Israel. Mas faz o seguinte: convoque o povo e vamos nos encontrar no Carmelo. Interessante que Carmelo, eu não sei porque até em português nós temos esse nome Carmelo. Quando você vai para lá, para Israel, você vai ver que todo mundo conhece como Carmel. Carm é jardim, ou algo que floresce. El é Deus, ou seja, o jardim de Deus. Eu não sei porquê, depois tem que pesquisar isso. No português colocaram um O no final e ficou Carmelo. Mas o certo desse lugar é Carmel, jardim do Senhor. Por quê? É um lugar que até hoje, quando você vai lá, é um lugar muito frutífero. Fica pertinho do vale de Jezreel. É um lugar onde lá embaixo tem um ribeiro chamado Gion, ou Gion. E ali é um lugar muito fértil. Você chega lá, você vai ver muitas árvores. Então, Elias chama o povo, os profetas de Baal, os profetas de Acera, e ele vai agora enfrentar esses 850 profetas diante de todo o povo que Acabe havia convocado. Mas presta atenção nisso. Na mente dos profetas de Baal, aquele é um bom lugar, já que o Deus deles é o Deus da fertilidade, é o Deus que provê a agricultura. Então, eles acreditam que estão em vantagem. A proposta de Elias é: nós vamos clamar a Deus, vocês vão oferecer esse sacrifício, eu vou oferecer o meu sacrifício. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Agora, nós não vamos atear fogo, Deus que precisa responder. Quando eu olho para isso aqui, algumas lições me chamam a atenção. A primeira lição é justamente esse posicionamento de Elias. Um posicionamento de alguém convicto em servir ao Senhor, adorar exclusivamente ao Senhor e não se prostrar diante de outras imagens ou querer favor humano, mas alguém que deseja agradar a Deus. Escute o que eu vou te dizer. Já coloque isso como um princípio para você estabelecer na sua vida, se quer viver o verdadeiro sucesso em 2026. Você precisa sempre buscar a aprovação dos céus, muito mais do que os aplausos da terra.
Elias, ele tinha essa convicção, ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. E é interessante, quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver que grandes homens e mulheres que fizeram a diferença nos tempos de adversidade que eles viviam, eram homens que tinham essa convicção na alma. Eu vivo para agradar a Deus acima de querer agradar pessoas. Se você vai lá no Novo Testamento, Atos 5, o apóstolo Pedro, ele se levanta no meio do sinédrio, que queriam que eles parassem de falar de Jesus, e Pedro vai afirmar exatamente isso em Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Gálatas 1:10, ele vai dizer assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro eu agradar a homens? Se eu estivesse querendo agradar a homens, eu nem seria um servo de Cristo. Então que você possa levar isso a sério na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem servir ao Senhor, acabam cedendo para o mundanismo, para as propostas malignas, para as ideologias mundanas, com medo da sua reputação, o que vão pensar. Algumas perguntas para você meditar. Você já deixou de fazer aquilo que é correto, com medo de desagradar alguma pessoa? Uma outra pergunta: você já manifestou vergonha de expressar a sua fé em certos ambientes? Por vergonha do que vão pensar, o que vão falar de você, se souberem que você é um crente, um cristão? Você já mudou algum discurso em público para ser aceito naquele grupo ou naquele ambiente? Reflexões que nós precisamos parar e pensar, porque quando a gente olha para a vida de Elias, ele nos ensina que quem escolhe agradar a Deus não se torna refém de aprovação humana. E é isso que nós precisamos fazer. Na nossa vida, no nosso dia a dia, querer agradar a Deus acima de pessoas. Se você fizer isso, você pode ter certeza, vai dar certo, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E ainda mais, quando alguém se posiciona com essa convicção, é exatamente essa pessoa que Deus usa e levanta para fazer a diferença naquele ambiente. Eu lembro você, o cenário era complexo, oposto aos princípios do Senhor, mas quando Deus viu o coração de Elias, determinado, corajoso, disposto a obedecer os princípios do Senhor, esse é o homem que eu vou levantar nesse tempo para fazer a diferença. E daí você vai ver que Elias, ele, por conhecer o Senhor, ele tem essa coragem de se manifestar. Escute o que eu vou te dizer, isso é para todos nós. Pode ser que na empresa você ficou com vergonha do Evangelho. Pode ser que até nesse fim de ano, numa ceia de Natal, você tinha muitos parentes que não eram cristãos e você ficou com vergonha de se posicionar para fazer uma oração, para invocar a bênção de Deus, ou contra os valores mundanos. Você escolheu não se manifestar, ficar camuflado. Presta atenção. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais coragem, ousadia e determinação Deus derrama sobre a sua vida. Quanto mais você anda com Deus, você sabe que com Ele você é a maioria e não precisa temer as opiniões humanas ou o posicionamento dos homens, que nós possamos entender essa realidade para a nossa vida. E é claro, aqui está evidente que Deus usa aqueles que não se corrompem, aqueles que não deixam o coração ser envenenado pelas propostas diabólicas. Quando eu olho também para o exemplo de Obadias é aquele que nos ensina que, independente do ambiente aonde você está, você não deve negociar aquilo que Deus colocou para você, os valores do reino. Ele vivia ali, no meio do palácio de Acabe e Jezabel, mas ele sabia o que era certo, proteger os profetas de Deus, e ele não abriu mão do que era certo. Que nós possamos olhar para esses dois testemunhos e trazer essas verdades para a nossa vida. Que você possa temer a Deus muito acima do que temer aos homens. Olha só o verso 21. E Elias dirigiu-se ao povo e disse:
Até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Em algumas versões mais antigas diz, cocheareis em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, disse Elias, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o texto diz, e o povo, porém, não respondeu nada. Deixa eu falar uma coisa bem explícita para você. Não existe neutralidade na indecisão. Não existe neutralidade na indecisão. Ou seja, quando Deus diz algo para você e você não pratica, isso é uma desobediência, que muitas vezes ela está disfarçada, camuflada, mas é uma desobediência. Esse povo era o povo que queria misturar a adoração a Deus com a adoração do Baal. Só que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Desde sempre, até hoje, e assim será. Reino de Deus, adoração ao verdadeiro Deus, é exclusividade. Você não pode querer agradar a dois senhores. Quando nós vamos para o Decálogo, fica evidente, os 10 mandamentos, desde o Êxodo 20, não terás outro deuses diante de mim. O Senhor falou a Moisés, fala isso ao povo. No Novo Testamento, Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Sabe por quê? Escute o que eu vou te dizer agora. O altar dividido leva você a viver uma vida dividida. Se o seu coração não for exclusivo para Deus, a sua vida não será exclusiva para Deus. Você será aquele crente que um dia está com Deus, outro dia está no mundo. Um dia você vem, canta louvores, outro dia você está cantando funks imorais. Um dia você ouve músicas de adoração a Deus, outros dias o som do seu carro é só imoralidade. E assim por diante. Só que Deus, Ele não aceita isso. Ou você pertence a Ele, ou você não pertence a Ele. Não tem como conciliar Cristo com o mundanismo. Você me entende? Amém? Pastor Lediel, eu não tenho vivido uma vida idólatra, porque eu não tenho me prostrado diante de outras estátuas, diante de outras divindades, eu não frequento lugares onde tem outros deuses, eu venho aqui na Assembleia de Deus, ok, que bom, você vem aqui, afirma servir o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Jeová. Agora, a pergunta é, será que você mesmo não tem disputado o trono do coração com Deus? Flertado com o pecado? Porque quando nós olhamos para o que é idolatria, não se fala em apenas se prostrar diante de uma estátua. Idolatria é quando você escolhe, em vez de agradar a Deus, praticar imoralidade sexual. Idolatria é quando você se torna irresponsável com as palavras dos seus lábios, e você mente, você calunia, você engana, você xinga, você ofende. É um tipo de idolatria a avareza, quando você coloca o dinheiro como a obsessão final da sua vida, o desejo final da sua vida, e tudo gira em torno do dinheiro. Orgulho, soberba e tantas outras coisas. Tudo isso são versões manifestas de uma idolatria, de um coração que ainda precisa se converter e se render ao Senhor. Servir ao Senhor exige exclusividade. E talvez você olhe para esse mundão gospel, que agora é moda, não é? Os jogadores são gospel, os cantores que cantam músicas do mundo e estão fazendo show lá, seminua. Eu sou gospel, eu agora sou de Jesus. Como diz Malaquias, né? Outras vezes vocês verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Continua tendo diferença. Se você ama ao Senhor, consequentemente você vai amar os ensinos do Senhor. É por isso que Jesus, ele não deixou nenhuma brecha quanto à verdadeira manifestação de fé. Ele disse, se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. Está cheio de pessoas imorais, lascivas, perversas, adúlteras, viciadas, dizendo que amam Jesus, mas quando você vai procurar frutos de arrependimento, você não enxerga. Deus não aceita discurso. Deus olha para um coração que se rende e deseja honrá-lo com a vida. E é muito forte essa expressão que Elias vai usar. Até quando, e falando com o povo de Deus, o povo de Israel, até quando vocês oscilarão entre um lado e o outro? Ou seja, até quando vocês vão ser esses crentes camuflados, disfarçados, que não se posicionam do lado correto, mas querem também ter as conveniências que a rainha Jezabel oferece, por isso se entregam também à adoração aos Balaíns? Até quando? Ou seja, esse até quando é que chega um dia de um basta, chega um dia de um Monte Carmelo, chega um dia onde você vai ver a manifestação de Deus e você vai ter que se posicionar. Chega um dia onde você vai, de fato, diante dos homens, inclusive, mostrar de que lado você está. Ou está do lado de Deus, seguindo e obedecendo ao Senhor, ou do lado do mundo. Amém ou não amém? Palavra pastoral, posso dar algumas? Até quando? Você vem na igreja dizendo que ama a Deus, que ama a família, mas você continua flertando com outras mulheres e outros homens no WhatsApp. Até quando esses olhos que chegam aqui, adoram a Deus e até leem versículos da Bíblia, vão continuar presos numa pornografia? Até quando um álcool, uma droga ou outros vícios vão aprisionar a sua alma? Até quando você vai viver ano após ano só correndo atrás de dinheiro e não fazendo de Cristo, de fato, o Senhor da sua vida? Até quando? Ou você é do Senhor ou você não é do Senhor. Deus, Ele exige exclusividade. Os jovens estão aí, amém, jovens? Até quando? Você vai vir na igreja e vai na balada? Até quando? Você vai usar os lábios para também caluniar, mentir e falar coisas que não deve? Até quando? Precisa chegar um dia de posicionamento. E se nós queremos construir um 2026 que glorifique a Deus e que de fato estabeleça alicerces sólidos para a nossa vida, para que não sejamos como uma folha seca que o vento leva, nós precisamos escolher obedecer os ensinos do Senhor, sair dessa neutralidade, sair dessa indecisão e decidir obedecer totalmente o nosso Deus. Amém? Vamos continuar o texto. Verso 26. Os profetas de Baal pegaram o novilho que foi dado e prepararam, clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, nos responda, eles gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu nada. Interessante. Não houve manifestação. E eu acredito que nesse caso, Deus não permitiu que nem os demônios se manifestassem. Porque existe um só Deus, que governa todas as coisas e não há outro além de Jeová. Só o Senhor é Deus. Os demônios podem até fazer alguma manifestação para querer chamar atenção. Agora, nunca queira comparar o Deus verdadeiro com demônios. Tem uma heresia milenar que voltou à tona e a gente vê às vezes crente compartilhando no Facebook essas imbecilidades. Imagens de Jesus batendo queda de braço com o diabo. Ainda diz assim, se você está torcendo para Jesus, curte. Você acha mesmo
que Jesus está no mesmo nível de demônios ou do diabo. O nosso Deus governa, o nosso Deus é único, não há outro que chegue aos pés dele. Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, faz da terra o encosto dos seus pés. Esse é o nosso Deus. Então, para com esse negócio, escute isso, para com esse negócio, dizer que é crente e ter medo de macumba. Ser crente e ter medo que alguém colocou o teu nome na boca do sapo, pastor, eu encontrei o nome da minha família numa encruzilhada. Ei, fica tranquilo. Se você de fato tem uma aliança com o verdadeiro Deus, descansa na sua alma. É aquilo que Balaão, lá atrás tentando lançar maldição sobre Israel, ele vai dizer, contra o povo de Deus não vale encantamento. É isso. Pastor Lediel, então, se fizer macumba para mim, não precisa temer. Desde que você esteja nessa aliança. Porque se tem brecha na sua vida, se você vive uma vida espiritual irresponsável, se você está preso no pecado, se o seu coração está longe de Deus, sim, pode temer, porque os demônios vão vir te escravizar e fazer uma bagunça na sua vida. Agora, se você está revestido pelo sangue de Jesus Cristo, quando os demônios olham para você, eles têm que bater em retirada, porque ali há proteção, ali alguém está guardado, ali o anjo do Senhor acampa ao redor e ninguém te toca. Então pode descansar, porque não existe macumba que pegue no povo de Deus. E se você crê, aplauda o nome de Jesus Cristo. Aleluia! O salmista lá no Salmo 114, ele já vai dizer, o verso 4 e 8. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode apalpar. Tem pés, mas não pode andar. E não emitem som algum com a garganta. E olha que interessante o que o salmista vai dizer. Verso 8. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam. É interessante, o pastor John Stott, ele vai dizer exatamente isso. Todo ídolo acaba moldando a vida de quem o adora. Não estabeleça ídolos para a sua vida, mas que o seu coração esteja rendido ao Senhor. E é claro, a lição para você levar para esse ano novo, é você ter essa certeza, o verdadeiro Deus, ele não responde a espetáculos, ele não responde a shows. O verdadeiro Deus, ele vai responder a um coração que se posiciona para o honrar. Aí o Senhor então responde, aí ele se manifesta, ali ele derrama a sua graça e a sua glória. De manhã, meio-dia até a tarde, lá estavam os profetas de Baal, pulando, dançando, cantando, invocando, e nada. Chegou um momento onde eles apelaram. O texto diz que eles começaram até a se cortar, se ferir com lanças, para ver se Baal respondia, e nada acontecia. O profeta Elias começou até a zoar. Canta mais alto, dança mais alto, quem sabe ele foi viajar, não sei, quem sabe foi no banheiro, cadê esse Deus de vocês? Nada aconteceu. Agora chegou a vez do profeta Elias. O verso 30, olha que lindo o verso 30 ali no capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E olha só a sequência. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você quer a resposta de Deus? E a resposta nesse caso era fogo cair do céu. Mas você quer a resposta de Deus para a sua vida? Você quer a resposta de Deus para aquele clamor que você passou o ano inteiro buscando e não recebeu? Você quer uma resposta de Deus sobre uma doença que o médico disse que não tem cura? Você quer uma resposta de Deus para aquele negócio que parece que não está indo para frente? Para aquela situação financeira que precisa de um milagre? Você quer uma resposta de Deus para o seu chamado, que tem um fogo latejando no seu coração, mas você não consegue se encontrar?
Você quer uma resposta de Deus para o seu propósito de vida, para o casamento que você busca? Você quer uma resposta de Deus? Está aqui, ó. O altar precisa ser restaurado antes do Senhor responder. O altar precisa ser restaurado antes do Senhor responder. Antes do milagre vai vir a reconstrução espiritual. Não há e não haverá manifestações sobrenaturais de Deus em altares quebrados. É por isso que eu venho como profeta de Deus dizer para você, não entre em 2026 com altares quebrados. O que é isso, pastor Lediel? Que altar? É um altar de pedra, como esse aqui, que a gente está vendo que Elias fez com as 12 pedras? Não, não é esse. É a tua vida com Deus, isso é o altar. Ou seja, se você não deve entrar no ano novo com o altar destruído, eu estou falando da sua vida, que está em pecado e precisa ser confessado. Você ainda não confessou esse pecado? Confessa e deixa, para alcançar a misericórdia do Senhor. Não entre em 2026 com o rancor na sua alma, porque entra mês e sai mês e você ainda está amargurado com aquela pessoa, não permitiu que o perdão gerasse a cura. Porque algo que você fez há 1, 2, 3 anos atrás, por que você ainda não pediu perdão? Porque não restaurou esse altar? Tem pessoas que vivem décadas achando que o tempo vai corrigir o erro que cometeu, e não vai. Precisa ter um posicionamento de quebrantamento e arrependimento. Quando acontece o quebrantamento e o arrependimento, então a graça do Senhor desce, vem e muda a sua história. Quantas pessoas já atendi no gabinete? Anos, décadas, não vê as coisas acontecer, faz, trabalha, luta, nada dá certo, o coração vazio, não sente a glória do Senhor, e aí quando você dá uma buscada um pouco mais a fundo, você descobre pecados ocultos, alianças quebradas, coisas que nunca foram confessadas, nunca houve um arrependimento público. Mas o que vão pensar? Não importa o que vão pensar. O importante é o que Deus está pensando de você. E quando Deus encontra um coração que se humilha, quebrantado, ali Ele derrama a sua bênção. Ali há perdão, ali há restauração, ali os alicerces são novamente restaurados. Então, não entre em 2026 com o altar quebrado, e se você me entende, diga amém. Glória a Deus. E deixa eu destacar o verso 32 também. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Ele não apenas quis restaurar o altar, mas Elias escolheu honrar ao Senhor. Honrar o Senhor é colocá-lo no centro da nossa vida. Honrar o Senhor é servi-lo sem reservas. Honrar ao Senhor é viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Isso é honrar o Senhor. E essa honra não está apenas no estereótipo. Ah, eu vou cantar para honrar o Senhor, ok, mas se não vier do coração, não passa de uma música. Porque eu quero fazer algo de bom para uma pessoa, para honrar o Senhor. Se não for de coração, se for apenas para fazer uma foto e botar nas redes sociais, de nada valeu. E eu lembro você, de Deus você não consegue zombar e a Ele você não consegue enganar, porque Ele é aquele que sonda o coração e conhece-nos na intimidade. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei no lugar de Saul, é interessante porque o próprio profeta vai ver Eliabe e vai dizer, é esse, mas a voz de Deus vai falar algo que precisa latejar na nossa alma todos os dias do ano novo. O Senhor não vê como o homem vê. O homem está vendo a aparência, mas Deus é aquele que vê o coração. Então, que Deus, ao olhar o seu coração, possa ver que é um coração que deseja honrá-lo. E essa honra destrava bênçãos sobre a sua vida. Quando você se posiciona para honrar o Senhor, bênçãos chegam até você. E claro, quem honra o Senhor, vai honrar os outros mandamentos que Ele pede para manifestar honra. Honra ao Senhor, honra pai e mãe,
honrado entre todos seja o matrimônio, honra ao Senhor com seus bens. Pega a palavra honra e digita lá num buscador da Bíblia, e você vai ver os versículos que falam sobre honra, e você vai descobrir algo extraordinário na Bíblia Sagrada. Que há milagres e bênçãos que só são destravadas quando existe o princípio da honra sendo manifesto. Jesus chegou em Nazaré e lá, por ele ter crescido naquela cidade, não o honraram. E o texto diz assim, e não pôde fazer ali muitos milagres. E o próprio Jesus diz, o profeta não tem honra a não ser aqui na sua casa. Ele não tem honra na sua casa. E ali não pôde fazer muitos milagres. Escolha honrar o Senhor. Escolha honrar os seus pais. Escolha honrar o seu cônjuge. Você vai ver se bênçãos não vão ser destravadas sobre a sua vida e sobre a sua história. Elias vai orar, pedindo a Deus fogo do céu. E Deus vai manifestar de uma maneira surpreendente. Olha o verso 37. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. E o verso 38 diz, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras do chão, também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O propósito de você ver a manifestação do Senhor e receber a manifestação do Senhor, o propósito é um só, é a glória do nome dEle. Deus não vai realizar milagres na vida de alguém que quer ser o centro das atenções. Deus não vai realizar milagre num coração orgulhoso e soberbo que quer aparecer e buscar atenção para si. Deus não vai realizar milagres em quem quer usar artimanhas para ganhar poder, status e alcançar alguma coisa na vida. Não. Precisamos fazer essa oração. Deus, manifesta-te, mas para que o povo saiba que Tu és Deus e não há outro além de Ti. É isso. Aonde a manifestação de Deus chega, ali haverá reverência. Ali haverá corações se rendendo em humilhação diante do Senhor. Você nunca vai encontrar alguém que teve uma verdadeira experiência com Deus sair soberbo, se achando mais santo do que os outros. Está aí, cheio de falsos profetas na internet. Basta você ver o discurso. Um discurso pífio, ridículo. Discurso de patifaria. Porque eu sou o oráculo de Deus, porque eu sou o último Elias, porque eu sou aquele que tem acesso ao céu. Para com isso. O véu já foi rasgado e todos aqueles que se rendem a Cristo têm acesso a Deus. Como uns bobão desse ousam falar umas imbecilidades dessa. E o pior, tem gente que se diz crente que fica seguindo esse tipo de gente. E alguns até faz pix para esses bobão. Vai para a palavra, meu irmão. Vai para a palavra. Quando você é purificado pela palavra, você consegue identificar muito bem quem é falso profeta ou quem é homem e mulher de Deus de verdade. E os tempos, cada dia, vão se tornando piores. Mas essa característica aqui, ela é única. Homem e mulher verdadeiramente de Deus nunca buscarão a glória para si. Ele quer que o nome do Senhor seja glorificado. O discurso e a vida precisa ser que Ele cresça e que eu diminua. Vamos se colocar em pé para nós finalizarmos? Já falei demais, né? Mas eu quero lembrar você que o verdadeiro avivamento começa com uma pessoa que se rende verdadeiramente ao Senhor. E que você possa escolher entrar em 2026 para viver o melhor ano da sua vida. E o melhor ano da sua vida só vai acontecer se você estiver bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, vai ser o melhor ano da sua vida. Não estou dizendo que vai ser o ano de maior recursos financeiros, o ano que você vai ter as melhores propostas no seu trabalho, ou o ano que você vai fazer as maiores viagens da tua vida. Eu não estou dizendo isso. Mas se você
colocar Deus em primeiro lugar, honrá-lo com a sua vida, você pode ter certeza, vai ser o melhor ano da sua vida, porque vai ter paz verdadeira na sua alma, vai ter coragem e ousadia para se posicionar, manifestando o reino de Deus aonde você estiver. Você vai viver uma vida caminhando de cabeça erguida, porque não está mais escravizado pelo pecado, humilhado por Satanás. Você não vai ser apenas um frequentador de igreja, que bate cartão na igreja domingo, mas durante a semana está comendo na mão de Satanás. Não, em nome de Jesus, o nosso mestre e o nosso Senhor foi para a cruz, verteu o sangue dele para purificar os seus pecados, libertar a sua vida, para que você possa caminhar livre, leve, de cabeça erguida, entendendo que há um propósito eterno para a sua jornada terrena. Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos, comece a conversar com Deus. Vou passar para o nosso presidente, que vai fazer essa oração, abençoar a sua vida. Mas se você de fato entende que precisa, antes de virar o ano, tomar um posicionamento, esse é o momento. Se você entende que o Senhor tem falado contigo ao longo desse ano e nessa palavra, é onde você quer reafirmar a sua aliança com Deus, esse é o momento de você sair do seu lugar, vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu não vou entrar em 2026 sem a Tua presença na minha vida, sem a Tua glória na minha vida. É hoje, você precisa sair do seu lugar e vem aqui para frente.